Olá! Então, nessa aula, a gente vai abranger aqui a pronúncia de alguns piins que possuem a letra H no meio delas. Essas sílabas, elas têm uma pronúncia um pouco mais carregada. De que sílabas que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da sílaba ZH, da sílaba CH e da sílaba SH. Essas são as iniciais que a gente vai considerar aqui. É muito bom porque muitos alunos, tanto o meu quanto da minha esposa, têm dúvidas sobre a pronúncia dessas sílabas, né? Então a gente vai considerar aqui e a maneira que a gente vai pronunciar, ela é uma maneira exagerada. Por quê? Como vocês estão no início do aprendizado, a gente, para fins didáticos, a gente costuma exagerar nas pronúncias para que fique bem gravado. Ao longo do tempo, não vai mais exagerar, né? Mas pelo menos no início, a gente precisa usar um pouquinho de exagero para poder ficar bem gravado, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Compartilhar aqui minha tela. E essa tela aqui, esse conteúdo, ele faz parte do nosso material que nós trouxemos da China, é um material que é usado nas faculdades de mandarim da China, né? Os alunos que vão para a China para aprender mandarim em algumas faculdades usam esse material e eu acho bem interessante porque ele é bem progressivo, né? Ele é bem gradual, assim, a maneira de aprender. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela letra ZH. Como eu falei, a gente vai considerar aqui ZH, a gente vai considerar CH e depois a gente vai considerar SH. O ZH, o CH e o SH, ele está no grupo das palavras em que a gente pronuncia em uma parte da boca, né? Eu vou até descompartilhar aqui para poder explicar melhor isso antes de começar. Por quê? Existe um grupo de palavras que a gente vai pronunciar bem aqui na frente da boca, bem na beiradinha aqui, até encostando a língua nos dentes. Existe um grupo de palavras que a gente vai pronunciar aqui, e existe outro grupo de iniciais, né? Que a gente vai pronunciar aqui, ó, mais ou menos no meio da boca, né? O que vai acontecer com a nossa língua? Nesse grupo de palavras, que é do ZH, CH e SH, a nossa língua ela vai fazer uma curva e ela vai ser pronunciada aqui no meio da nossa boca. Diferente do outro grupo, que a nossa língua acaba até batendo no dente aqui, né? Então vamos lá, vamos compartilhar de novo aqui a tela para a gente começar falando um pouquinho sobre a primeira pronúncia. Então, qual será a primeira pronúncia que a gente vai considerar hoje? É o ZH, né? Que som no português que a gente pode fazer uma semelhança, né? Que a gente pode lembrar quando a gente pronuncia ZH. A gente pode lembrar de algumas palavras que até tá no português, mas na verdade não nem faz parte do português, se for ver, né? Mas é bem interessante porque é bem parecido. O ZH do chinês, ele tem o som como se fosse de DJ. É isso mesmo, DJ. Aí a gente consegue lembrar de poucas palavras que têm esse som parecido com o ZH. Um exemplo, o DJ, né? Aquele DJ, aquele que faz as mixagens, né? Hoje não tem muito, né? Muito, até tem atualizado aí, né? De uma maneira diferente, porque antes o DJ ele mixava disco de vinil, né? Hoje o DJ, como o Alok, ele usa lá os apetrechos dele, as parafernálias tecnológicas dele para fazer as mixagens, né? Mas é um DJ também, né? Então, essa palavra aí, DJ, ela soa bem semelhante com a inicial ZH do chinês. Ji, né? Então é essa. Outra palavra aí que a gente usa também no português, mas que provavelmente não veio do português, que se assemelha bem ao ZH, é a palavra jeans. Jeans. Então é esse ji. Você percebe que quando eu pronuncio ji, eu pronuncio aqui no meio da boca, ji. A minha língua ela faz como que uma curva, ó.
E até parece que eu tô com a boca cheia, né, falando, né? Então, se você usar essa ideia do DJ para pronunciar o ZH, vai sair perfeitinho, né? Vai sair bem parecido com o chinês. Vamos citar aqui um exemplo, né? Aqui nesse exercício, a gente vê aqui que a primeira palavra aqui é ZHE. Eu costumo sempre orientar os meus alunos a quando a gente estiver praticando algum exercício, aprendendo sílabas novas, iniciais novas, finais novas, sempre a gente usar um padrão, a gente fazer tudo no primeiro tom, para não ficar tudo confuso, né? A gente faz tudo no primeiro tom. E é o que eu vou usar aqui. Então, aqui no caso de ZHE, a gente vai usar esse DJ, né? Até saiu meio torto aqui o meu primeiro tom, né? Vamos colocar aqui, ó, ZHE no primeiro tom. E como a gente está vendo aí o E, né? O E ele também tem uma regrinha. Toda vez que você for ler o E no chinês e ele for a única vogal na inicial, o E ele vai ter um som de A anasalado. A anasalado. Então, você não vai pronunciar o E como o som de E do português, né? Você não vai pronunciar aqui, ó, G. Tá errado, né? Você vai pronunciar aí como um som de A anasalado. E qual o A anasalado que a gente tem no português? É aquele A com tio. É isso mesmo. O A, né? De que palavras que a gente tem esse A? A gente tem aí de amanhã. Vamos lá. Amanhã. A gente tem de Maracanã, né? A gente tem de anão. Então, é esse ã que você vai pronunciar ali no e quando ele estiver sozinho. Então, você não vai pronunciar e, você vai pronunciar ã. Então, ali esse ZHE no primeiro tom, usando DJ, né? E usando o A nasalado, então ele fica jo. Eu vou até mostrar aqui como é que fica a minha boca, né, na hora da pronúncia, ó. Jo, jo. Parece que a minha língua dentro da boca, ela tá encurvada aqui, ó. Ela não chega até aqui na ponta. Jo. Então é assim que você vai pronunciar aí o ZH, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela. Então é assim que você vai pronunciar o ZH. Aqui tem outros exemplos, né? Jui, Jui, né? DJ, Jui, né? Ou o seguinte, Jo, Jo, né? Ou essa próxima linha aqui, Jun, Jun. Esse UN, ele também tem um detalhezinho que você não vai pronunciar Jun, né, como a gente pronunciaria. Você vai pronunciar como se tivesse discretamente aqui um E, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó, Jun, Jun, né? Então assim que sairia. E o último aqui, ó, John, John. Então mostrando que o ZH ele tem som de DJ carregado. Ele faz parte do grupo de iniciais que a pronúncia é no meio da boca, não é na ponta da boca, porque se você pronunciar na ponta da boca, você vai estar pronunciando outra inicial, e agora não é o caso. Então, você vai respeitar essas regras aí do ZH. Bom, agora a gente vai para o CH. Para o CH. Deixa eu apagar aqui os exemplos do ZH, para eu poder colocar aqui os exemplos do CH. Pera aí. Aqui. Apagando, apagando e apagando. Bom, o CH, qual que é a pronúncia? Aquela regrinha, né, que todas as iniciais que tem H, ela é pronunciada
uma sensação de boca cheia, né? E é pronunciado aqui no meio da boca. O CH, ele se assemelha a uma palavrinha aí no português que é bem usada, inclusive, né? Olha aqui que palavra que é essa. Quando a gente fala tchau, tchau, a gente basicamente tá como que falando esse CH do chinês, né? Por quê? Porque o nosso tchau ele começa com Tzinho aqui antes, né? Esse T ele dá esse som de como se fosse um vento, um sopro, né? Tá vendo? Ó? Antes de pronunciar o tchau, né? A gente vem com esse T antes, né? Então fica tchau, né? Então aí é só tirar essa parte da frente aqui as vogais, né? Que aí você tem a pronúncia do CH chinês. Tch, 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 tch. Entendeu? Então, sempre lembrando desse vento, algumas pessoas chamam de vento, outras chamam de sopro, né? Mas tem esse sentido, né? Um exemplo aqui, se a gente for pronunciar CHE no primeiro tom, lembrando que o E ele está sozinho, então ele tem som de A nasalado. Então agora a gente vai só encaixar aí a pronúncia do tchau ali, né? No E. Então como é que ficaria? Chô, Cho, mais uma vez a minha pronúncia vindo aqui do meio da boca, né? Não vem aqui da ponta da boca, não. Vem aqui do meio da boca. Então, cho, cho, tree, tree, cho, cho, chun ou chong. Então, sempre lembrando que a inicial CH ela tem esse jeito aqui desse T, né, do nosso tchau, né? Tem que pronunciar esse T antes porque dá aquela sensação de sopro, né? E é isso que precisa ter quando você for pronunciar essa inicial CH. Agora vamos aqui à última desse primeiro grupo, né, das que são pronunciadas aqui no meio da boca, que é o SH. O SH, o que que você vai fazer? Você vai pronunciar como se fosse o CH, mas você só vai tirar o T na frente, né? Esse Tzinho que dá esse sopro. Não pode ter no SH. Ele vai ser pronunciado também aqui no meio da boca, como se a língua ela tivesse feito uma curva, né? Não vai ser aqui na frente, vai ser aqui no meio. A língua fez uma curva. E como que vai sair isso aqui, ó? Vamos pegar essa primeira aqui com a vogal I, né? Shur, shur. Tá vendo? Ó, eu vou descompartilhar aqui para vocês verem minha boca, que a pronúncia é feita aqui, ó. Meu dedo representa a língua, né? Então, olha aqui, ó. Shur, shur. A minha língua fez uma curva lá dentro, né? Eu não posso falar xi, porque se eu falar xi, eu tô fazendo o X no chinês, e ó, tá vendo que a minha língua tá batendo aqui no dente, né? Xi, isso aqui faz parte de um grupo de outras iniciais que a gente toca o dente aqui na frente. Não é o caso. SH, você encurva a língua, ó. Shur, shur. Dá a impressão que eu tô com a boca cheia, ó. Shur, shur. Então, essa é a pronúncia do SH, né? Então, compartilhando aqui novamente a tela, vamos ver aqui algumas pronúncias que está aqui, ó. Se a gente pegar essa fileira aqui, ó, SHE, primeiro tom, show, SHAI, primeiro tom, shai, SHAN, shan, SHEN, shan, né? Então, o sem o T, que é da inicial CH lá. Então, essa aqui foi uma explicação rápida, né, de como você pronuncia o ZH, o CH e o SH. Só recapitulando: ZH tem som de DZ, como de jeans, como de DJ. O CH, ele lembra muito o nosso som do tchau, né? Por causa desse T inicial aí, que tem um sopro, né? Um vento, né? Antes de começar a, o CH, né? E o SH, que aí você tira esse Tzinho, né?
que você colocou no tchau, né? E só pronuncia o resto, né? Chá, chá, carregado, né? Não pode ser aqui na ponta da boca. Então, esse é o grupo de palavras que a gente pronuncia no meio da boca para ter esse som aí, que é as iniciais que tem a letra H. Então, é isso aí.